Olá, hoje vou começar uma série de entrevistas para debater a política do agro dentro de todo este momento que vivemos de polarização e o clima sempre quente em Brasília e mudança de cadeiras no Congresso e na frente parlamentar da agropecuária mais articulada, né? Não só pela mobilização política envolvendo quem tem alguma afinidade com o agro, mas pela equipe técnica que existe na FPA, que enriquece os debates na defesa do agro com mais argumentação. Hoje o meu convidado é de Minas Gerais, que conheço de longa data, desde os tempos que trabalhava em Uberaba, no Triângulo Mineiro, né? E vai estar com a gente, então, o deputado Zé Silva, do Solidariedade, de Minas Gerais, membro da Frente Parlamentar da Agropecuária. Muito bem-vindo, deputado. Obrigado pela sua atenção, por ter disponibilizado esse tempo para a gente trocar uma ideia sobre este momento que estamos vivendo de mudanças. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Marcelo. Prazer falar com você nesse momento muito estratégico dos próximos anos aí. Tá certo. Primeiro, gostaria de saber sua avaliação deste momento pós-eleição no Congresso, né, e da direção da Frente Parlamentar da Agropecuária. Como é que está esse alinhamento? Bem, a Frente Parlamentar, você que acompanha o trabalho dela, é uma frente com mais articulação dentro do Congresso Nacional. Nós temos trabalhado nos últimos anos no sentido de dar mais transparência ao trabalho da Frente Parlamentar e também conscientizar especialmente a população urbana da importância da agricultura, do agro brasileiro na vida de toda a população brasileira. E teve uma gestão muito transformadora, liderada pelo deputado Alceu Moreira. Em seguida veio o Sérgio, e o Sérgio ele tem um ponto que nos une muito fortemente, que ele efetivamente também foi produtor rural de colocar a mão na massa, lá, a mão no cabo da enxada, na lavoura. Então, ele conhece todas essas nuances, né? Então, com certeza, haverá avanços em relação às pautas que nós não conseguimos aprovar nos últimos tempos, até porque, nesse tempo de pandemia, o Brasil foi pioneiro quando criou o sistema de votação remota, até para preservar a vida, mas isso trouxe dificuldades, porque o presidente da Câmara, o ex-presidente Rodrigo Maia, colocou um pressuposto de votar só temas de consenso. Nós sabemos que nós temos pautas importantes que é necessário serem debatidas à exaustão e, depois de debatida, colocar em votação e que vença a maioria. E são pautas importantes para a retomada da economia, para consolidar cada vez mais a competitividade da agricultura brasileira, do agro brasileiro. Então, a minha visão é de que nós teremos, em pouco tempo, muitos avanços. Nós aprendemos também a ter um pouco mais de foco, de fazer planejamento estratégico. Você que acompanha sabe que até a nossa relação com os outros setores da economia, nós estamos ocupando outros cadernos, e não só aquele que trata especificamente do agro. Até eu tenho afirmado, não adianta nós falar de nós para nós mesmos, das nossas potencialidades, dos nossos resultados. É preciso uma interação com toda a população brasileira. E, exatamente, toda decisão que for tomada aqui pelo Congresso Nacional, aqui no Brasil, elas terão repercussão no cenário internacional, até porque, até 2050, da quantidade suplementar de alimentos que o mundo vai precisar, com aproximadamente 10 bilhões de pessoas, a ONU espera que o Brasil produza 40% dessa quantidade. Então, toda decisão nossa aqui, ela impacta na economia mundial, no cenário internacional do agronegócio. A gente acompanha muito essa questão de você melhorar essa comunicação lá fora. Mas com a polarização política, isso ficou um pouquinho mais complicado, digamos assim, né? Porque com essa comunicação e com essa questão do embate político, você pega números que não dizem sobre a realidade do agro brasileiro, e as questões sobre sustentabilidade parece que ficam fora quando se faz a divulgação. Essa semana mesmo teve esse lançamento aí do ministro Salles em relação ao Adote um Parque, né? Que é uma iniciativa interessante. Aí a questão era por que estavam negociando antes com o Carrefour sem ter feito decreto, mas é óbvio que você tem que ter um bom exemplo para
mostrar essa iniciativa e atrair novos investimentos, né? O que está faltando nessa comunicação para sair desse embate? Teria que ser dar respostas mais pontuais a cada argumentação que vem lá de fora, a cada pressão que vem internacional? Bom, primeiro, tem pontos, não só no agro, mas na nossa vida, que o óbvio, ele só é óbvio quando as pessoas querem ou estão preparadas. Então, quando você coloca ideologia em temas que são extremamente técnicos e científicos, às vezes há, inclusive, dentro do Congresso Nacional, e eu respeito, né, teses de pessoas que moram nos grandes centros, não conhecem o agro, e faz um debate, até porque é a trincheira que eles precisam para estar na política. Isso tem atrapalhado muito o Brasil. A exemplo é isso. Você quer deixar tão evidente coisas que são muito óbvias, né? Mas eu acho que o ponto principal que nós fizemos há 2 anos atrás, no planejamento estratégico da nossa comunicação, é comunicar principalmente com as cidades, com os grandes centros, comunicar com as principais capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, porque nós sabemos que, para dentro da porteira, para nós do agro, nós temos as nossas convicções, saber que as cidades não vivem se o campo deixar de produzir alimentos. Então, o ponto é essa questão da ideologização, da questão das teses em relação ao agro brasileiro, da sustentabilidade. E outro ponto também é colocar um pouco mais de ciência nesses temas, né? Trazer a academia para debater temas, né? Porque tem muito mito também colocado nas questões da agricultura, né? Por exemplo, eu fiz uma pesquisa em relação aos pesticidas. Quase todos os países do mundo utilizam o nome pesticida. Na raiz da palavra, na questão da semântica, sida é mata peste, né? Então, as pestes que atrapalham as nossas lavouras, né? Só que é o seguinte, o debate de que não pode ter uma nova legislação, quem acha que está ajudando, especialmente o pessoal da cidade, está atrapalhando. É igual remédio. Antigamente, a gente bebia Cibalena, Leroy, remédios que não existem mais. Então, quanto mais moderno, mais um pesticida, mais seletivo, você utiliza menos, uma quantidade menor e prejudica menos o meio ambiente. Por exemplo, citros, que é a laranja, limão, tangerina com cã e outros citros, né? Eles reduziram 75% a quantidade de água que utiliza para pulverizar e em torno de 40% o número, o volume de pesticidas. Bom, só que para isso teve que ter produtos modernos, né? Então, mas aí coloca que ao liberar um novo produto, você está querendo envenenar a população, não é verdade. Então, é preciso contar a verdade para as pessoas das cidades, especialmente aqueles influenciadores, né? Às vezes a classe artística e outras pessoas que não conhecem e quer dar palpite, né? Eu acho que é bem esse ponto, né? Ainda bem que está mudando, algumas coisas mudaram para melhor, né? Não que eu despreze a classe artística, muito longe disso, mas acho que cada um no seu papel, né? Mas a classe artística estava querendo influenciar até mesmo na questão do Congresso, né? A gente viu campanhas em relação à votação do Congresso de uma forma muito ideológica, na realidade, né? E não você falar de uma forma mais aberta questões pontuais, né? Acho que falta essa colaboração. Em relação aos defensivos agrícolas, né? Você vê que falam só, foram liberados tantos, cada vez está liberando mais. Os caras não entendem que você tendo um amplo acesso a modernos defensivos, muda completamente. Você tem as minor crops, que você não tem o defensivo adequado para aquelas minor crops, você precisa ter essa regulamentação. Né? É um ponto crucial, né? Mas como divulgar isso para a sociedade, deputado? Não. Só esse daria um grande debate, até para deixar claro. O meu posicionamento sempre foi o seguinte: eu sempre falei, eu sou agrônomo, extensionista, trabalhei na roça, coloquei um pulverizador costal que o Sérgio, presidente da FPA, também colocou, aí naquela época ainda de 20 litros, né? Então, eu tenho consciência de tudo isso. Eu falo que eu sou ambientalista sustentável. Eu trabalhei com produtos orgânicos, produtos agroecológicos, quando fui presidente da Emater, como extensionista rural. Mas eu tenho consciência da ciência de que é preciso eu
nós temos produtos mais modernos. Quanto mais moderno, mais seletivo ele será e menos prejudicial à vida, tanto humana como de outros animais e também do meio ambiente. A maneira de tratar isto, Marcelo, não tem outra, a não ser colocar os dados da ciência, chamar a academia, chamar a população para o debate. Por exemplo, agora, uma das prioridades da pauta do agro brasileiro é a gente aprovar. Tem 2 projetos tramitando. Os projetos eles não são contrários um ao outro. Um que é de dar mais clareza ao registro de novos produtos. A Anvisa passa por isso hoje com a pandemia, né? Porque entra no Ministério da Agricultura, do Meio Ambiente e na Anvisa. Mas tem que saber quem coordena, até para ter um final, senão é uma novela que não tem fim. O primeiro projeto trata disso. Outro é um programa nacional de redução do uso de pesticida, de agrotóxico, o nome não importa. Então, os 2 precisam estar juntos. Então, nós já definimos como prioridade para que tenha esse amplo debate e depois a gente chegar, não talvez na lei ideal, mas na lei possível, a mais moderna, que nós conseguimos agora nesse cenário que está acontecendo. Então, para mim, não tem outro caminho. É colocar os dados da ciência, chamar a população e, como você mesmo disse, nós valorizamos, eu acho que tem que valorizar todos os segmentos da população. Mas, evidentemente, que tem segmentos da população que eles têm muita influência pela atividade que exercem, como jogador de futebol, artistas, né? Os youtubers, que aí todos influenciam muito a população. Então, eles também têm muita responsabilidade. Agora, nós temos a responsabilidade do voto, né? De votar, de tomar as decisões para a população brasileira. Então, eu acho que a gente precisa fazer cada vez mais curso de escutatória, mas quem falar com consciência, falar com dados científicos, né? Não é eu imaginar e ouvir que as pessoas escrevem e sair falando, né? Então, acho que é um ponto a gente hoje precisa passar limpo a informação, ter credibilidade de onde as informações surgiram, quem está falando, quais a entidade de pesquisa nacional e internacional que chegou àquelas informações. Não tem outro caminho. Eu acho que o caminho é esse, e é essa a diretriz que a direção da FPA, do próprio presidente Sérgio, nós estamos redesenhando a comunicação, vamos fazer nos próximos 30 dias um replanejamento estratégico da comunicação e, evidentemente, vamos procurar fazer, como o próprio presidente disse, uma comunicação com transparência, e especialmente com as populações urbanas. Tá certo, deputado, mas é mais ou menos nesse caminho. Outra prioridade que eu acho que vem muito em relação, e vai ajudar muito em relação à imagem do Brasil lá fora, em relação às queimadas, em relação ao que se fala da Amazônia, a prioridade justamente é fazer a regularização fundiária, que foi tanto questionada, essa regularização fundiária, sem você entender ao fundo o que representa fazer essa regularização fundiária, o que muda, que vai ser um marco histórico em relação a você saber quem é dono do quê e como vai funcionar, né? Como é que estão trabalhando essa questão? Você acredita que sai esse ano essa regularização? Bom, primeiro eu acredito que sai. Nós tivemos uma reunião agora essa semana com o presidente da Câmara, Arthur Lira. É um compromisso dele, ele sabe da necessidade. E é bom a gente colocar alguns pressupostos. Os assentamentos de reforma agrária do Brasil, que é 1 milhão de famílias e 10 mil assentamentos, esses está contemplado com a Lei 13.465, de 2017. Falta o governo colocar dinheiro no INCRA, dar prioridade para titularizar as famílias que têm 70% aproximadamente que não tem documento da terra. Independente de se é assentamento ou não, quem não tem documento da terra é igual cidadão que não tem identidade de CPF. Então, assentamento tem uma solução jurídica, tem segurança jurídica. As terras públicas, que são aquelas terras do governo federal ou em nome do INCRA, que no Brasil é aproximadamente 80 milhões de hectares, é bom a gente dizer que na década de 70, o governo chamou as pessoas, os agricultores, os trabalhadores, especialmente do Sul, Sudeste, um pouco do Centro-Oeste, falou, vamos para a região norte do Brasil, principalmente, onde se concentra essa grande quantidade de terras públicas, que o governo vai te apoiar. Essas pessoas, às vezes, já estão na terceira ou na quarta geração. Se a gente olhar o mapa, eu fiz uma sobreposição do mapa de 1970 até agora, nas margens das 2 grandes BRs da região amazônica, você vê ali que as pessoas foram ocupando, que o governo fez esse planejamento, as pessoas estão abandonadas lá até hoje.
E aí, a comunicação errada fala que quem está lá é grileiro e ocupa terra de forma ilegal. Então, primeiro, tem que sair uma lei da regularização para separar o joio do trigo. Eu acredito que não tem nem 2% com ocupações ilegais. E, por isso, é tão importante nós aprovarmos essa lei. Outro pressuposto. Qual que é a mensagem que o Brasil manda para o mundo? Eu estive nas 2 conferências mundiais do clima. Falou, gente, pode ocupar terra pública no Brasil e de tempo em tempo o governo faz uma nova, o Congresso faz uma nova lei e o governo te regulariza. Bom, no meu projeto de lei, que era uma medida provisória, 2633 de 2020, primeira mensagem nós estamos dizendo, olha, não ocupa ilegalmente mais terras públicas no Brasil, porque o marco temporal é o mesmo do Código Florestal, quem ocupou até 2008. Essa é a primeira mensagem importante. Depois, nós fizemos um estudo de saber o que está no INCRA, aproximadamente 275 mil requerimentos de regularização. Desses 275 mil, 92% tem até 6 módulos fiscais. Então, qual que é a inovação? Então, nessa lei, da minha autoria, até 6 módulos fiscais, permite-se fazer a vistoria remota, através pelo sensoriamento remoto, por imagem de satélite. E aí, como agrônomo, eu vou também chamar a atenção. Por exemplo, se você me der um ponto hoje, em qualquer lugar do mundo, através do sensoriamento remoto, eu consigo ver, inclusive, se uma planta tem deficiência de nutrientes. Pode ser até um micronutriente. Então, eu pergunto, nós temos que aliar a tecnologia para resolver os problemas. Só que até os 6 módulos fiscais, eu ainda coloquei mais uma trava. Tem 11 quesitos que você, Marcelo, se você tem uma propriedade na região amazônica, para permitir o sensoriamento remoto, você tem que cumprir uns quesitos. Primeiro, tem que ter o CAR, não pode ter mais de uma escritura, senão, mas alguém tem terra lá no centro-oeste, no sudeste, vai comprar lá para aumentar. Só pode ter uma escritura, não pode ter sobreposição com o seu vizinho, você não pode já ter recebido alguma terra do governo em outras épocas, não pode ter multas, ou seja, é muita documentação, Marcelo, é muita documentação. E as pessoas, sem saber, falam, mas agora está liberando para regularizar. Não, nós estamos colocando critérios, aliando a tecnologia para permitir que o INCRA, que é um órgão muito respeitado, mas precisa de pessoas, precisa de mais funcionários, venha regularizar. Então, até 6 módulos fiscais, nós vamos resolver 92% dos imóveis que serão regularizados. Mas assim, e os outros 8%? Os outros 8% também serão regularizados. Só que aí tem que ir lá um fiscal do INCRA, um engenheiro, um professor, fazer a vistoria presencial. Né? Então, é muito simples. Né? O que precisa da gente aprovar, dar condição ao INCRA de fazer isso. Eu estive 2 vezes com o vice-presidente da República, junto com o deputado Marcelo Ramos, que agora é vice-presidente da Câmara dos Deputados, relator desse projeto. Levamos a ele uma proposta de fazer, através da ANATER, que é a Agência Nacional da Assistência Técnica e Extensão Rural, força-tarefa técnica de regularização. A ANATER pode credenciar 500 fiscais, colocar à disposição do INCRA e fazer ali um grande mutirão. Se fizer isso, Marcelo, vocês imaginam a gente ter 200 e tantos mil, 270 mil, quase 300 mil proprietários fiscais. Aí você diz, aí não vai ter queimada ilegal, não vai ter desmatamento ilegal e também não vai ter ocupação ilegal, porque nós vamos separar o joio do trigo. Vai ter dono da terra com documento da terra, que vai poder fazer financiamento, vender a produção, aumentar a arrecadação de impostos, tudo isso. Tá certo. Não? Esse é um grande avanço, porque você muda completamente o discurso, né? Você parte para a prática de resolver o problema, né? E não apenas você correr atrás das denúncias que fazem, como se a Amazônia fosse um pequeno município, né? O tamanho da Amazônia, muita gente não tem a ideia, né? O senhor também tem um projeto chamado... Marcelo, eu queria só dar um exemplo para você, as pessoas, o pessoal da cidade, né? Hoje, na região do Pará, quem tem 80 hectares, vamos fazer essa conta, e 80 hectares, ele só pode aproveitar 20%. Então, ele vai ter 16 hectares. Ok? Guarda esse número. Então, lá na região da selva amazônica, no interior do Pará, ou de qualquer estado, ele tem 80, ocupa 16. Aí tem alguém próximo a Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, o Triângulo Mineiro, que tem 20 hectares. Né? Desses 20 hectares, ele pode aproveitar 80. Então, 80 de 20 dá 16. Aí, às vezes, a pessoa fica falando sem saber qual você prefere,
16 hectares perto de Ribeirão Preto, Uberaba, Uberlândia, São José do Rio Preto, que é uma região das mais dinâmicas da economia brasileira, ou 16 hectares lá na selva amazônica. Né? Então, essa é a realidade que eu chamo. Às vezes tem parlamentar que é urbano, num debate, eu chamo para esse debate. Falo, você quer 16 hectares aí perto de Ribeirão Preto, Sorocaba, São José do Rio Preto, Uberlândia, Uberaba, ou 16 lá na selva amazônica? Então, falar em ter uma propriedade de 500 hectares lá, na região amazônica, é muito diferente de falar que tem uma de 50 no Sudeste, na região sul do Brasil, do Centro-Oeste. Mas é um exemplo muito prático. É um exemplo muito bom, um exemplo prático mesmo para dar essas dimensões que as pessoas não têm nem ideia. Por isso que tem essa diferença em relação ao módulo fiscal, né? Que cada município tem uma dimensão para se dar uma ideia do que é esse Brasil, né? O senhor também tem um projeto, deputado, chamado Selo Agro Verde, né? Como é que funciona este selo? Existe uma preocupação também para não elevar os custos para os produtores, mas o momento é de se buscar essa questão da sustentabilidade, porque não basta ser sustentável, você tem que provar hoje que é sustentável, né? E você ter esse selo. Como é que funcionaria isso? Bom, Marcelo, primeiro ele é um projeto, além da sustentabilidade e de garantir a competitividade dos nossos produtos, das carnes, né, bovina no mercado internacional, ele é um projeto de soberania nacional. Por que de soberania nacional? Porque se nós não fizermos, eles vão colocar uma condição e nós vamos ter que cumprir para vender a nossa carne bovina para a Europa e outros países. Então, ele é muito simples. Ele pressupõe eu inserir 2 dados que o produtor já tem, é o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, e a GDA, que é a Guia de Trânsito Animal. A hora que eu coloco essas 2 informações na nota fiscal, quando eu vendo os bovinos, vendo o boi e a vaca para o abate, eu vou permitir, lá na gôndola do supermercado, da mercearia, ou do açougue, da casa de carne, a pessoa chegar com seu aparelho, o smartphone, lá no código de barra, ele vai chegar e aproximar o aparelho, ele vai saber aonde está essa propriedade. E aí vai remeter os dados do IBAMA para saber se essa propriedade teve desmatamento ilegal, se ela teve ali queimadas ilegais, né, ou própria ocupação ilegal. Então, o consumidor vai estar com tranquilidade de estar comprando uma carne que não fez nenhuma ilicitude, nada ilegal. Bom, qual que é a diferença do nosso projeto? Como são dados públicos e o produtor já é obrigado a ter essas 2 informações, eu não vou estar aumentando o custo do produtor. Porque hoje, se eu posso fazer isso hoje, eu posso contratar uma certificadora para fazer a rastreabilidade da minha carne, só que isso custa de R$ 2 a R$ 98, dependendo do tanto de animais que eu tenho. R$ 98 é daquele que tem poucos animais, ou seja, eu vou penalizar o pequeno e também vou aumentar o custo para o grande produtor de bovinos, né? O grande proprietário, o grande pecuarista. Quem vai pagar essa conta? O consumidor, já que o produtor vai precisar passar isso para alguém. É um projeto muito simples, ele está mais ou menos, assim, ele tem um alinhamento muito estratégico, que eu já debati ele, inclusive, com entidades do setor frigorífico, com entidades também da União Europeia, inclusive com representantes do Parlamento Europeu, muito na linha da autodeclaração, só com autodeclaração, sem burocratizar e também sem aumentar o custo, tanto para o governo federal, como também para o produtor. Então, é um projeto mais simples. Eu falo que lei, quanto menor ela é na sua redação e mais simples, mais fácil de ser aplicada e, com certeza, com maiores resultados para todos nós. Tá certo, deputado. Deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, membro da Frente Parlamentar da Agropecuária, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, esclarecendo um pouquinho mais sobre os rumos que estão se tomando dentro desse novo cenário político no Brasil. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcelo. Um grande abraço. Abraço, Brasil.